A geração ansiosa. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Crescendo em Marte. Imagine que, quando sua filha mais velha completa 10 anos, um bilionário visionário que você nunca viu na vida a escolhe para integrar a primeira colônia humana em Marte. Seu desempenho escolar e uma análise de seu genoma, que você não lembra ter autorizado, habilitou a empreitada. Ela se inscreveu para a missão sem o seu consentimento, porque é apaixonada pelo espaço sideral e porque todos os amigos se inscreveram também. Sua filha implora para que você a deixe ir. Antes de dizer não, você topa se inteirar do assunto e então descobre que estão recrutando crianças porque elas, mais do que os adultos, se adaptam melhor às condições extraordinárias de Marte, sobretudo à gravidade mais baixa. Se elas passarem pela puberdade e pelo consequente estirão de crescimento enquanto estiverem em Marte, o corpo delas estará adaptado ao planeta em caráter permanente, à diferença dos colonizadores, que chegassem já adultos. Ou pelo menos em teoria. Não se sabe se crianças adaptadas a Marte poderiam retornar à Terra. E você descobre outros motivos para ter medo. Primeiro, a radiação. A flora e a fauna terrestre evoluíram sob um escudo protetor da magnetosfera, que bloqueia ou desvia a maior parte do vento solar, os raios cósmicos e de outros fluxos de partículas nocivas que bombardeiam nosso planeta. Uma vez que Marte carece de escudo semelhante, um número muito mais elevado de íons chegaria ao DNA das células do corpo de sua filha. Foram construídos escudos protetores para a colônia em Marte, com base em estudos sobre astronautas adultos que desenvolveram um risco ligeiramente mais alto de câncer depois de passar um ano no espaço. No entanto, crianças correm um risco ainda maior, pois suas células estão em desenvolvimento e se diversificam mais rapidamente, o que acarretaria um nível mais alto de dano celular. Será que isso foi levado em conta? Será que conduziram pesquisas interessadas na segurança das crianças? Até onde você sabe? Não. E ainda tem a questão da gravidade. A evolução otimizou a estrutura de cada criatura ao longo de eras, considerando a força gravitacional de nosso planeta. A partir do nascimento, os ossos, as juntas, os músculos e o sistema cardiovascular de cada criatura se desenvolvem em resposta à força da atração unidirecional e invariável da gravidade. Remover essa atração constante afetaria profundamente nosso corpo. Os músculos de astronautas adultos que viveram meses na imponderabilidade do espaço se tornam mais fracos, seus ossos menos densos. Os fluxos corporais se concentraram onde não deveriam, como na cavidade craniana, aumentando a pressão sobre os globos oculares e alterando a sua forma. Marte tem gravidade, mas apenas 38% da que vivenciamos na Terra. Crianças criadas num ambiente com gravidade baixa de Marte estariam sujeitas a desenvolver deformidades no esqueleto, no coração, nos olhos e no cérebro. Será que essa vulnerabilidade das crianças foi levada em conta? Até onde você sabe? Não. Você deixaria sua filha ir? Claro que não. Você dá conta de que é uma ideia absolutamente insana enviar a Marte crianças que talvez nunca voltem à Terra. Como um pai ou mãe poderiam permitir isso? A empresa por trás do projeto tem pressa, porque precisa fincar sua bandeira em Marte antes da concorrência. Seus líderes parecem não saber nada do desenvolvimento infantil e não dão sinais de se importar com a segurança das crianças. Pior ainda, a empresa não exige comprovação da autorização dos pais. Basta a criança clicar numa caixinha dizendo que seus responsáveis estão de acordo e pronto, ela já pode embarcar. Nenhuma empresa poderia afastar nossos filhos de nós e colocá-los em risco sem o nosso consentimento. Ou teria que encarar as consequências, certo? Na virada do milênio, empresas de tecnologia instaladas na costa oeste dos Estados Unidos desenvolvem um conjunto de produtos revolucionários que tiravam partido do rápido crescimento da internet. Diante dessas tecnologias, o clima geral era de otimismo. Esses produtos tornavam a vida mais fácil, mais divertida e mais produtiva. Alguns favoreciam a aproximação das pessoas e a comunicação entre elas, sugerindo que seriam uma bênção para o número cada vez maior de democracias emergentes no mundo. Parecia o despertar de uma nova era. Logo depois da queda da cortina de ferro, os fundadores dessas empresas eram aclamados como heróis, gênios, benfeitores mundiais que, como Prometeu, traziam dádivas dos deuses para a humanidade. No entanto, a indústria da tecnologia estava transformando não apenas a vida dos adultos, mas também a dos jovens. É verdade que, desde os anos de 1950, crianças e adolescentes viam bastante televisão, porém, as novas tecnologias eram muito mais portáteis, personalizadas e envolventes que tudo o que havia vindo antes. Os pais descobriam isso cedo, como eu, em 2008, quando meu filho de 2 anos aprendeu a lógica.
toca e arrasta do meu primeiro iPhone. Muitos pais ficam aliviados ao perceber que um smartphone ou tablet podiam manter a criança entretida, feliz e quietinha ao longo de horas. Era seguro? Ninguém sabia, mas, como todo mundo estava usando, presumia-se que fosse. As empresas de tecnologia haviam feito poucas pesquisas, quando não nenhuma, acerca dos efeitos de seus produtos sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, e não compartilharam informações com pesquisadores que começaram a estudar a questão. Confrontadas com cada vez mais evidências de que seus produtos eram prejudiciais aos jovens, a maioria optou por negar, tergiversar ou apelar para campanhas de relações públicas. As empresas que pretendiam aumentar ao máximo o engajamento dos jovens, se valendo de estratégias psicológicas, se revelaram as maiores transgressoras. Fisgavam as crianças em estágios vulneráveis do desenvolvimento, quando seu cérebro se reconfigurava rapidamente em resposta aos estímulos. As redes sociais, por exemplo, causavam maior dano em meninas, e empresas de jogos online e sites de pornografia afetavam com mais contundência os meninos, ao desenvolver o fluxo sem filtro em tempo real de conteúdo viciante que entrava pelos olhos e ouvidos das crianças. E ao substituir o aspecto físico na socialização, essas empresas reconfiguravam a infância e transformavam o desenvolvimento humano em uma escala quase inimaginável. O período mais intenso de mudança foi em 2010 e 2015. Embora a história que eu vou contar se inicie com uma escala da criação temerosa e superprotetora dos anos 1980, passe pela pandemia de Covid e se estenda até hoje. Que limites legais impusemos a essas empresas de tecnologia? Nos Estados Unidos, que acabaram por estabelecer o padrão para a maioria dos outros países, a principal barreira é a Children's Online, a Lei de Proteção de Privacidade das Crianças na Internet, ou COPPA, na sigla em inglês, promulgada em 1998. Crianças com menos de 13 anos precisam de autorização dos pais para assinar um contrato com uma empresa, os termos de serviço, e assim ceder seus dados e alguns dos seus direitos ao abrir uma conta. Na prática, isso estabelece a maioridade na internet. Aos 13 anos, por motivos que pouco têm a ver com a segurança ou saúde mental das crianças. Mas a lei não exige que as empresas comprovem a idade. Basta a criança clicar na caixinha confirmando que tem idade permitida. Ou use uma data de nascimento falsa e ela pode acessar praticamente toda a internet sem conhecimento ou autorização dos pais. Na verdade, 40% das crianças americanas com menos de 13 anos criaram uma conta no Instagram. Mesmo assim, desde 1998 não houve nenhuma alteração nas leis federais relativa ao tema. O Reino Unido e alguns estados americanos começaram a se mexer. Algumas dessas empresas se comportam como a indústria do tabaco e do vape, que desenvolvem produtos para ser altamente viciantes e depois controlam as leis que limitam a propaganda para menores de idade. Também podemos compará-las às petrolíferas, que se opuseram à proibição da gasolina com chumbo. Em meados do século XX, acumularam-se evidências de que as centenas de toneladas de chumbo liberadas anualmente para a atmosfera, levando em conta apenas os motoristas dos Estados Unidos, interferiam no desenvolvimento cerebral de dezenas de milhares de crianças, prejudicando seu desenvolvimento cognitivo e agravando o comportamento antissocial. Ainda assim, as petrolíferas continuaram a produzir e a comercializar gasolina com chumbo. É claro que há uma enorme diferença entre os grandes fabricantes de cigarros de meados do século XX e as empresas de mídias sociais de hoje, que comercializam produtos úteis para adultos, que os ajudam a encontrar informações, trabalho, amigos, amor e sexo, facilitando a vida das mais diversas formas. A maioria de nós ficaria feliz em viver em um mundo sem cigarros. As redes sociais, por outro lado, são muito mais valiosas, úteis e até mesmo queridas pelos adultos. Algumas pessoas se viciam nessas redes ou em outras atividades online. Porém, assim como no caso do cigarro, do álcool ou dos jogos em geral, elas são livres para tomar as próprias decisões. O mesmo não acontece com menores de idade. Embora as partes dos cérebros que buscam recompensa se consolidem depressa, o córtex pré-frontal, indispensável para o autocontrole, a recompensa diferida e a resistência à tentação, não opera em sua capacidade total. Até os 20 e poucos anos, e pré-adolescentes estão em um ponto ainda mais vulnerável do desenvolvimento. Com a entrada na puberdade, eles costumam se sentir socialmente seguros, suscetíveis à pressão dos pares e atraídos com facilidade por qualquer atividade que pareça oferecer validação social. Não permitimos que pré-adolescentes comprem cigarro, álcool ou frequentem cassinos. Os custos de utilizar redes sociais são particularmente altos à adolescência. Em comparação com a vida adulta, os benefícios são mínimos. Vamos deixar que as crianças cresçam na Terra antes de mandá-las para Marte?
Este livro conta a história da geração nascida depois de 1995, popularmente conhecida como Geração Z, aquela que segue aos milênios, nascidos entre 1981 e 1995. Alguns afirmam que crianças nascidas depois de 2010 já fazem parte da geração Alpha. Porém, não acredito que possamos estabelecer o fim da geração Z. A geração ansiosa, antes de mudarmos as condições que vem tornando os jovens ansiosos dessa maneira. Graças ao trabalho revolucionário da psicóloga social Diane, sabemos que as diferenças entre as gerações vão além dos eventos que as crianças vivenciam, como guerras e depressões. Incluem mudanças nas tecnologias que elas usam, rádios, depois televisão, depois computadores, depois internet, depois smartphones. As pessoas mais velhas da geração Z entram na puberdade por volta de 2009, quando várias tendências tecnológicas convergiam à rápida expansão da banda larga na década de 2000, a chegada do iPhone em 2007 e a nova era de redes sociais hiperviralizadas, iniciada em 2009, com os botões de curtir, compartilhar ou retweetar, que transformaram a dinâmica social do mundo online. Antes de 2009, a principal função das redes era manter contato com amigos. Elas tinham menos recursos de feedback instantâneo, que geravam repercussões, o que significava que eram muito menos tóxicas do que hoje. Uma quarta tendência teve início aos poucos anos atrás, com um impacto muito maior das meninas do que nos meninos, o aumento do número de publicações e selfies. Depois que as câmeras frontais passaram a ser acopladas aos smartphones em 2010 e o Facebook comprou o Instagram em 2012, o que fez sua popularidade explodir. Ampliou-se o número de adolescentes postando, para seus pares e desconhecidos, imagens, vídeos cuidadosamente elaborados e selecionados de sua vida, não apenas para serem vistos, mas julgados. A geração Z foi a primeira a passar pela puberdade com um portal no bolso, que os afastava das pessoas próximas e os atraía para um universo alternativo, empolgante, viciante, instável e, como vou mostrar, inadequado a crianças e adolescentes. Ser socialmente bem-sucedido nesse universo exigia que eles dedicassem grande parte de sua consciência, o tempo todo, a gerenciar o que viria a se tornar sua marca na internet. Isso agora era necessário para que fossem aceitos os seus pares, e o que é vital na adolescência e para evitar o linchamento na internet, o maior pesadelo da adolescência. Os adolescentes da geração Z se viram obrigados a passar muitas horas de seus dias navegando pelas publicações felizes e reluzentes de amigos, conhecidos e desconhecidos. Assistiam a um número cada vez maior de vídeos criados por usuários e empresas de entretenimento, transmitidos por streaming, oferecidos a eles por reprodução automática e por algoritmos projetados para mantê-los conectados o máximo possível. Os adolescentes da geração Z passam muito menos tempo brincando, conversando, tendo contato com seus amigos e parentes, ou até mesmo fazendo contato visual com eles, o que reduz as suas interações sociais corporificadas e essenciais para o bom desenvolvimento humano. Os membros da geração Z são, portanto, cobaias de uma maneira radicalmente nova de crescer e que é muito distante das interações em comunidades pequenas do mundo real, a partir das quais os humanos evoluíram. Podemos chamar esse fenômeno de grande reconfiguração na infância. É como se eles fossem a primeira geração a crescer em Marte. A grande reconfiguração não envolve apenas mudança na tecnologia, que moldaram os dias e a mente das crianças. Há uma segunda história, que é a da guinada, bem intencionada, porém desastrosa em direção à superproteção das crianças. É a restrição de sua autonomia no mundo real. Crianças precisam brincar livres para se desenvolver. Isso é evidente em todas as espécies mamíferas. Os pequenos desafios e reverses que surgem nesse universo restrito de brincar são uma vacina que prepara as crianças para encarar desafios maiores depois. No entanto, por diferentes motivos históricos e sociológicos, o brincar livre encontrou um declínio nos anos 1980. Com uma queda acelerada na década de 1990, adultos dos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá começaram a temer cada vez mais que, se deixassem os filhos andar na rua sem supervisão, eles seriam alvo de sequestradores e predadores sexuais. O acaso do brincar não supervisionado ao ar livre concluiu com a ascensão do computador pessoas com o meio mais convidativo para passar tempo livre. Proponho o fim dos anos 1980 quando o começo da transmissão de uma infância baseada no brincar para uma infância baseada no celular, uma transição que só terminou em meados da década de 2010, quando adolescentes passaram a ter os seus próprios smartphones. O uso do termo celular, em seu sentido mais amplo, incluindo todos os aparelhos eletrônicos pessoais com acesso à internet que vieram a preencher o tempo dos jovens, incluindo laptops, tablets, jogos online e, o mais importante, smartphones com milhões de aplicativos. Quando falo em uma infância baseada no brincar ou no celular, também uso o termo infância.
de forma ampla, com a intenção de incluir tanto criança quanto adolescentes para não ter que escrever infância e adolescentes centradas no celular. Especialistas na psicologia no desenvolvimento costumam considerar que o início da puberdade é a transição da infância para a adolescência. Porém, como a puberdade chega em idades diferentes em crianças diferentes e como nas décadas recentes ela tem se adiantado, a adolescência hoje não compreende mais os anos que compreendia antes. Nesse livro, adotaremos a seguinte classificação: crianças, 0 a 12 anos, adolescentes, 10 a 20 anos, menores, menores de 18 anos. A sobreposição entre crianças e adolescentes é intencional. Tem quem, entre 10 e 12 anos, está entre a infância e a adolescência, e por isso muitas vezes é chamado de pré-adolescente. Nessa faixa, brinca-se com as crianças mais novas, no entanto, a complexidades sociais e psicológica da adolescência começam a se desenvolver. Conforme avançou a transição da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular, muitas crianças e adolescentes se mostram perfeitamente felizes em ficar dentro de casa, na internet, mas no processo deixam de se expor aos desafios físicos e de experiência social de que todos os mamíferos jovens precisam para desenvolver habilidades básicas, superar medos inatos e se preparar para depender menos dos pais. Interações virtuais com pares não compensam totalmente a perda dessas experiências. Mais que isso, aqueles cujo tempo livre e cuja vida social migram para a internet se viram navegando cada vez mais em espaços adultos, consumido por conteúdos adultos e interagindo com adultos de maneiras muitas vezes prejudiciais a menores. Assim, mesmo com os pais se esforçando para limitar os riscos e a liberdade do mundo real, de modo geral, e muitas vezes sem consciência, eles consideram independência total no mundo virtual, em parte porque a maioria tinha dificuldade de compreender o que se passava ali, e mais ainda de saber o que restringir e de como fazê-lo.